Olá, sombrios! Tudo bem? Estão gostando do conto? Então já deixa o like, um comentário e compartilha com seus amigos. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribui com o que seu coração desejar. Ou seja membro e faça parte do clube de canais. Veja qual categoria é mais confortável para você e faça a sua inscrição. Então sejam bons lupinos e lupinas e de início se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem. Sem mais prosa, vamos para o vídeo. Kathleen olhou diretamente para o Ellison, que respirou fundo antes de dizer: espero que você tenha a mente aberta e entenda que, se existem lobisomens, também existem outros seres não naturais. Ela lançou um olhar interrogativo para Nicholas, que leu a dúvida estampada em sua expressão e respondeu calmamente: tudo que você vai ouvir do Ellison agora é 100% verdade. E a prova disso é que esse ser, o Dr. Osiris, realmente existe. Ele mora numa mansão de pedra no pântano além das minhas terras. O silêncio no ar era denso. Kathleen se recostou na cadeira, enquanto voltava sua atenção para o Ellison. Ele respirou fundo, preparando-se para reviver memórias sombrias e desconfortáveis. Na época, fazia cerca de 1 ano que eu havia me estabelecido aqui em Alcateia. Começou Ellison, com uma voz pesada e contida. Cheguei nesse vilarejo seguindo o rastro de um lobisomem, que por coincidência era um dos rapazes de Nicholas. Não que ele tivesse feito algo de errado. Eu só me esbarrei com ele na mata, e como caçador era natural que eu seguisse. Foi assim que eu e Nicholas nos conhecemos e nos tornamos amigos. Ele parou por um momento olhando para a janela, como se enxergasse o passado. Kathleen sentia a tensão aumentar no ambiente, como se algo terrível estivesse prestes a ser revelado. O Dr. Osiris chegou logo depois, vindo pela cidade vizinha a Jardim Olinda. Ele se apresentava como um visionário, um cientista, mas o Ellison hesitou, apertando os lábios. As intenções dele não eram tão nobres quanto parecia. O clima pesava cada vez mais e o som das palavras de Ellison parecia ecoar como um trovão no silêncio da sala. Estávamos em uma de nossas rondas rotineiras, continuou ele com a voz mais grave. Eu e os rapazes de Nicholas fazíamos isso toda noite. Mas um dia 2 dos rapazes não voltaram. Procuramos por eles incansavelmente, e foi aí que encontramos rastros na mata, que terminavam no limite das terras de Nicholas, próximo ao pântano. Assim que passamos daquela linha, os rastros simplesmente desapareciam. Sumiam como se a terra os tivesse engolido. Kathleen percebeu a frustração que dominava a expressão de Ellison enquanto ele fechava os punhos ao se lembrar de como tudo começou a desmoronar. Por dias fizemos buscas, vasculhamos a mata de cima a baixo. À noite dobrávamos a ronda, na esperança de encontrar algum sinal dos desaparecidos. Até que uma noite, foi Nicholas quem não voltou. Ele fez uma pausa, o olhar endurecido ao recordar os acontecimentos. E isso foi porque ele é teimoso. O Ellison olhou rapidamente para Nicholas, que manteve o semblante sério, assentindo levemente como se reconhecesse a própria falha. Ele sempre insistia para que os rapazes andassem em duplas. E o que ele fez? Me colocou com um dos rapazes e decidiu ir sozinho. Do mesmo jeito que os outros, Nicholas desapareceu. O silêncio voltou a tomar conta da sala. Kathleen sentia o peso crescente das revelações. O Dr. Osiris, seja lá o que fosse, tinha deixado marcas profundas em todos os presentes. Ela olhou para Nicholas, que continuava com o rosto sério, absorvendo cada palavra dita com os olhos cheios de curiosidade, e perguntou, a voz baixa e carregada de tensão: o que aconteceu?
Nicholas se ajeitou na cadeira, soltando um suspiro antes de começar a responder. O peso de suas palavras parecia reverberar na sala. Eu fiquei cismado com o fato de os rastros acabarem no pântano. Tinha certeza de que, se entrasse ali, encontraria os rapazes. Então atravessei a cerca de minhas terras e adentrei o terreno pantanoso do outro lado. Não cheguei a andar 10 metros antes de cair numa armadilha. Antes que eu pudesse entender o que havia acontecido, fui golpeado na cabeça. Quando acordei, estava uma espécie de porão. Nicholas fez uma pausa, seu olhar distante como se revivesse cada momento angustiante daquela noite. Havia várias celas nesse porão, e na que ficava de frente para mim estavam os rapazes que tinham desaparecido. Na cela ao lado havia um crocodilo, e ele era enorme, continuou ele, com uma leve hesitação na voz. Só tinha visto algo daquele tamanho nos livros, e me assustei quando o bicho rugiu e se atirou contra as grades tentando sair. A cela era pequena para ele, parecia que aquilo o deixava louco. Ele tinha uma coleira de ferro presa a uma corrente. Eu deduzi que era uma precaução caso ele conseguisse derrubar a grade. Kathleen prendeu a respiração, os olhos fixos em Nicholas. A intensidade de sua narrativa se tornava mais evidente conforme ele avançava. Eu estava acorrentado pelos braços, prosseguiu Nicholas, o tom mais sombrio agora. Quem nos prendeu sabia bem o que eu era, porque as correntes eram de prata. Só mais tarde descobri que já estava ali há 3 dias. Apesar de não poder ver a luz do dia ou da noite, meus instintos diziam quando era dia ou noite. E foi durante uma dessas noites que vi quem nos mantinha cativos. O Dr. Osiris. Nicholas cerrou os punhos, seus olhos agora fixos em algum ponto distante, perdido na memória amarga. Ele vestia um jaleco branco como um médico e tinha minha altura. Mas havia algo de profundamente errado nele, uma malícia no olhar, o prazer perverso. Ele se aproximou da minha cela e disse: "Que bom que atravessou a cerca, vizinho. Do contrário, não teria concluído minha experiência." Os olhos dele brilhavam de excitação enquanto ele falava. Seus peões gentilmente me informaram que apenas o senhor podia transformar alguém. Então eu precisava de seu sangue para que meu experimento desse certo. O silêncio na sala era esmagador. Kathleen mal piscava, os olhos presos em Nicholas enquanto ele continuava sua narrativa. Eu queria esganar aquele cabra ali mesmo, mas as correntes de prata me mantinham fraco, impotente. Eu sentia a fúria crescendo dentro de mim, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Resumindo, o Dr. Osiris trabalhava com uma equipe de cientistas no estudo da clonagem humana. Durante um tempo receberam fundos do governo, mas quando a notícia sobre essas pesquisas começaram a gerar barulho demais, o governo cortou a verba e encerrou tudo. Osiris e outros cientistas se revoltaram, mas ele foi o único que não desistiu. Para continuar suas loucuras longe dos olhos da lei, ele comprou o casarão abandonado no pântano e o reformou, construindo um porão onde sequestrava andarilhos, os prendia no porão para realizar suas experiências. Kathleen ouvia atentamente sem tirar os olhos de Nicholas. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo leve tilintar dos sinos dos ventos, que balançava sob a suave brisa. Ele nos descobriu por acaso, continuou Nicholas, com uma amargura crescente na voz. Ao perceber o que éramos, ficou obcecado em entender a transformação dos lobisomens. Começou a fazer testes em meus 2 peões, até que eles sucumbiram à quantidade absurda de experimentos. Ele não teve escrúpulos em deixá-los morrer. Foi só quando percebeu que eu, como alfa, era o único que podia passar a maldição, que ele decidiu mudar de abordagem. Osiris misturou meu sangue com o do crocodilo e usou isso nos 2 peões, transformando-os em aberrações.
uma mistura grotesca de lobisomem e crocodilo. A lembrança parecia pesar sobre Nicholas, como uma sombra que jamais se dissiparia. Essas criaturas ficaram fora de controle. Eram monstros deformados e instáveis, e Osíris, vendo que havia falhado, os matou sem hesitar. Mas ele não parou por aí. Ele decidiu testar em si mesmo. Dessa vez como humano. Acreditava que a transformação ocorreria de forma equilibrada. E infelizmente deu certo. Nicholas fez uma pausa, o olhar fixo em algum ponto indefinido. Kathleen, embora chocada, mantinha uma postura firme, observando cada detalhe. Eu não sei que nome dá para aquela coisa que ele se tornou, admitiu Nicholas, com a voz pesada. Um lobisomem misturado com um crocodilo, mas de um jeito certo, como ele disse. Nas proporções certas. Ele sequestrou mais 2 andarilhos depois disso, tirou mais sangue meu e repetiu o processo, criando outros 2 como ele. Aberrações, monstros híbridos. A tensão no ar era quase palpável e o silêncio opressor. O homem surtou de vez, continuou Nicholas, a voz carregada de raiva e frustração. Ele queria criar um exército daquelas aberrações. Sangrou o crocodilo até a última gota e fez o mesmo comigo, mas com cautela, para não errar de novo. Ele tirava meu sangue aos poucos, me mantendo fraco, sem chances de reação. Cada vez que me drenava, ficava mais próximo de sua insanidade completa. Nicholas fez uma pausa, respirando fundo, como se revivesse aquele inferno. Uma noite, quando ele e os 2 monstros que criou saíram para capturar mais vítimas, aproveitei o momento. Eu estava à beira do colapso, mas usei o resto de força que me sobrava e me transformei. Mesmo debilitado, uivei com toda a minha força. Dei sorte de Wellison estar por perto e me ouvir. Ele olhou para o Wellison, que assentiu discretamente, como se confirmasse a lembrança amarga. O Wellison e os rapazes chegaram rapidamente. Eles destruíram aquele porão maldito, acabaram com os experimentos de Osíris e me tiraram de lá, antes que eu perdesse mais sangue. Não foi fácil, mas conseguimos. O médico ficou possesso, mas não ousou prestar queixa. Dias depois encontramos os corpos dos 2 monstros que ele havia criado, jogados na estrada. Algo deu errado com eles, como se a transformação não tivesse sido tão estável quanto ele pensava, e acabaram morrendo. Kathleen franziu a testa, observando cada detalhe, processando o que acabara de ouvir. E o Dr. Osíris? Ela perguntou, quase temendo a resposta. Ele ainda vive no casarão, respondeu Nicholas, com um tom frio. Mas como não existe lei para punir uma criatura como ele, chegamos a um acordo. Ele não faz mais experimentos com ninguém, não toca nos meus rapazes e, em troca, o deixamos vivo. Não é a solução ideal, mas pelo menos mantemos a paz. O silêncio caiu sobre a sala, pesado como chumbo. O Dr. Pedro, com um semblante sério, explicou. A verdade é que não sabemos como matar aquela coisa. Mas quando descobrimos que ele não sabia o que matou suas 2 cobaias, nós blefamos. Dissemos que fomos nós que os eliminamos, para garantir que ele andasse na linha. E até agora, isso funcionou. No entanto, há um laboratório bem equipado no porão daquela mansão. Seria o local perfeito para manipular esse antídoto. Kathleen franziu a testa, processando a informação, e perguntou em seguida. Quanto tempo faz que isso aconteceu com você, Sr. Alencar? Antes que Nicholas pudesse responder, o delegado Peçanha, o Dr. Pedro e o Wellison trocaram olhares cúmplices, segurando a risada. Nicholas, visivelmente desconfortável com o título, respondeu a Kathleen com um sorriso seco. Vamos deixar essas formalidades de lado, moça. Me chame só de Nicholas. Antes que eu perca a paciência com esses 3 palhaços. Kathleen riu,
quebrando um pouco da tensão na sala, e Nicholas continuou. Quanto à sua pergunta, faz uns 3 anos que isso aconteceu, mas não pense que ele ficou totalmente quieto desde então. Ele pode não ter feito mais experimentos. Pelo menos não que a gente saiba. Mas ainda encontramos, vez ou outra, corpos mutilados ou parcialmente devorados. Sabemos que é obra dele, caçando para sobreviver. Kathleen ficou séria ao ouvir aquilo e perguntou de forma incisiva: "Está dizendo que ele come pessoas?" Foi Peçanha quem respondeu desta vez, com uma expressão firme, como se o que dissesse fosse óbvio. "Sim, ele come pessoas. Qualquer um que entre na propriedade dele sem ser convidado vira caça. Como se trata de invasão de propriedade e sendo o que ele é, bem, a gente compreende que ele está no direito dele." A sala ficou silenciosa por um momento, enquanto Kathleen absorvia o horror daquela verdade. Kathleen ponderou um pouco e então disse com firmeza: "Um cientista como ele não fica quieto por 3 anos sem fazer experimentos, sem levantar suspeitas. Acho que deveríamos fazer uma visita ao seu vizinho, Nicholas. Tenho uma proposta que ele não vai recusar." "No que está pensando, moça?" perguntou Peçanha, intrigado. Kathleen manteve o olhar firme e respondeu: "Vamos entregar todos os envolvidos nesse esquema de tráfico humano para o Dr. Osiris, em troca da ajuda dele com o antídoto." Peçanha levantou-se da cadeira indignado. "Ficou maluca, menina? Vai ajudar esse louco a criar mais aberrações? E ainda existe lei aqui em Alcateia. Assim que pegarmos esses miseráveis, eles vão para a justiça, não para o porão de um lunático." A irritação de Peçanha era evidente, mas Kathleen, contendo a amargura que carregava no peito, explodiu com uma franqueza que silenciou a todos. "Justiça? Aqui na cidade pode até haver, mas fora daqui não há. Olhe para mim, delegado. Olhe para as outras garotas. Acha que somos as primeiras a sermos vendidas, traficadas como mercadorias? Não, não somos. Só somos as primeiras que caíram aqui na sua vila. Sabe quantas vezes apanhei por tentar fugir daqueles desgraçados? Sabe quantas marcas meu corpo carrega? Não, você não sabe, mas eu me lembro de cada uma. Eles só não batiam no meu rosto, porque precisavam dele intacto, para agradar os compradores. E quer saber? Virar cobaia de um sádico como Osiris ainda é pouco para o que esses monstros merecem. A justiça dos homens não vai mantê-los fora de circulação. Logo alguém do alto escalão vai soltá-los, e outras garotas serão levadas, vendidas como mercadoria, como eu quase fui." Peçanha calou-se. O peso das palavras de Kathleen o atingiram em cheio. Ele se lembrou do estado em que encontrou as garotas, e cada detalhe fez o sangue em suas veias esfriar. O Dr. Pedro e Nicholas também se mantiveram em silêncio, com Nicholas revivendo o momento em que a encontrou na estrada, quase sem vida. O silêncio foi quebrado por Wellison, que falou de forma decidida: "Eu concordo com a moça. E sem algo para barganhar, não vamos conseguir a ajuda de Osiris." Peçanha, ainda digerindo as palavras de Kathleen, sentou-se novamente, resignado. Seus olhos voltaram-se para Nicholas, aguardando sua decisão. Nicholas, por sua vez, levantou-se da cadeira, os olhos brilhando com uma mistura de determinação e ressentimento. "Todos os traficantes? Talvez não. Os 2 que fugiram, mas aquele oficial corrupto, com certeza vou ter o prazer de entregá-los para Osiris. Algo me diz que ele não vai fazer experimentos com eles. Pelos corpos que encontramos por aí, carcomidos e devorados, ele anda com muita fome e, sinceramente, ser comida para ele é destino merecido." Nicholas olhou para os presentes com seriedade, o ar carregado de tensão. "Agora, se não se importam, quero resolver isso logo. Vamos fazer uma visita ao nosso excêntrico vizinho ainda hoje." Quando todos começaram a se levantar, Kathleen interrompeu:
Eu gostaria de ir junto se vocês não se importarem. Nicholas virou-se para ela e respondeu: Senhorita Salles, Kathleen. Ela corrigiu com um leve sorriso. Já esqueceu que dispensamos as formalidades, Nicholas? Imagino que vá negar, mas acho que vão precisar de alguém para explicar os termos com mais clareza ao seu vizinho. E antes que diga que o doutor pode fazer isso, acredito que ele não teria me chamado se fosse o caso. O Ellison, passando por Nicholas enquanto saía do escritório, deu-lhe um tapa amigável nas costas e comentou com um sorriso: Essa vai ser difícil, meu amigo. É tão teimosa quanto você. Peçanha, de braços cruzados, observava a cena, enquanto Nicholas mantinha os olhos fixos em Kathleen. Ainda relutante, ele se voltou para o Dr. Pedro e perguntou: O que me diz, doutor? Pedro limpou a garganta respondendo: Não vejo problema em ela ir. Embora, claro, eu saiba explicar perfeitamente os termos medicinais para a criação do antídoto. Antes que Nicholas pudesse replicar, Peçanha acrescentou com um tom sarcástico: Acho que seria ótimo levá-la. O Osíris vai nos receber rapidinho quando vê que temos uma fêmea, como ele costuma dizer. Nicholas ainda encarava Kathleen, insatisfeito com a ideia de levá-la até aquele lugar perigoso, mas sabia que ela não cederia facilmente. Além disso, o delegado tinha um ponto válido. Depois de um longo suspiro de resignação, ele finalmente cedeu. Está bem. Vou pedir para Rita providenciar roupas apropriadas, e o doutor vai cuidar de arranjar uma bota confortável para você. Sairemos assim que estiver pronta. Kathleen sorriu agradecida, e Nicholas retribuiu o gesto, saindo logo em seguida do escritório.